Nós preparamos o almoço, a gente come no período de alguém. A gente Isso não fez sentido pra ver a câmera? É uma pergunta. Eu acho interessante perguntar, né? Como é que um aluno, como é que um estudante gostaria que fosse o colégio hoje? Quais os aspectos positivos e menos positivos? Bons e menos bons? É que a gente já. A nossa turma dividida, nossas turmas são divididas. A 301 cuida do presente do colégio e a 2 que é a nossa do passado. Essa pergunta sobre como eles querem o colégio hoje, pra gente passar pra eles. Mas eles podem deixar como. A gente vai dar uma recomendação pra eles depois pra Eles vocês. podem deixar como um conselho. A gente vai lá depois e fala pra vocês darem esse conselho. Pra colocar lá. Para saber, né, como é que é, qual é a expectativa do aluno hoje, né, dentro da escola. Inclusive, Ana, vai lá agora. Eu posso dizer que, assim, ó, na nossa época, né, Vai lá lá, 301 e nem fala pra tanto eles atrás, sobre esse conselho educacional. décadas atrás, eu que trabalhei 32 anos aqui, são 3 De décadas. como os alunos acham que o colégio deveria ser hoje. Então, pois é. Nossos colégios. Então, assim, os alunos também mudaram, né? As expectativas de cada um também mudou com o tempo. Mas era muito tranquilo. Os alunos sempre foram aqui muito carinhosos, né, Nestor? Sim. Sempre foram muito É uma assim, comunidade muito boa aqui. muito boa, muito carinhosos com a gente. Olha, enquanto professora, enquanto diretora, eu só posso assim, dizer coisas boas do grupo de alunos da escola. Sempre foi tudo muito bem. Claro que houveram alguns questionamentos, faz parte, essas coisas que existem, fazem parte. Mas em si, assim, de maneira geral, a gente assim, ó, propunha, vamos fazer tal coisa, digamos, né, com uma turma X, vamos fazer tal coisa, mas era tranquilo, era todo mundo engajado para se fazer, para fazer acontecer. As festas juninas a gente fazia, era direção, eram os alunos, muito trabalho dos alunos, CPM, todo mundo, né, conselho escolar, todo mundo unido para que saísse aquelas festas grandes que saíam e que na época descia nos sábados à tarde sempre, aliás, começava de manhã, né, com churrasquinho, e ia até o final da tarde. Então era muita gente, vinha descer, o pessoal toda, a comunidade toda prestigiada. E estavam acostumados com isso, né, na história. Eles já estavam acostumados com essas festas, por exemplo, a festa junina, eu me lembro, todos os anos que eu estive aqui, sempre aconteceu, sempre. Todos os anos que eu estive aqui. Uma pergunta que eu faria, eu acho interessante, se vocês se acham preparados ao concluir o ensino médio agora, para continuar os estudos, para o emprego, a sociedade, vocês acham que a escola preparou vocês para a vida, para o futuro? Vai fazer educação física, é bom. Biologia, matemática, de certa forma também, química e física também. Isso é interessante. Interessante, me ajudou, vai me ajudar, vai continuar me ajudando, vou ter que estudar mais, não só na escola, obviamente, porque vai ter mais coisas que ser implementadas na faculdade. Mas hoje tem uma base. Sim, se teve Ótimo. uma boa preparação, né? O único problema em si foi esse ensino médio. O primeiro ano do ensino médio foi maravilhoso, porque era uma nossa. O segundo e o terceiro Vocês ano pegaram. foram totalmente mudanças. Não foi do jeito que eu queria. Foi como eu realmente queria. Fizeram esse ensino médio. Eu perdi física, eu perdi química, eu ganhei muita biologia, mas é porque é saturada demais, tá me tirando um pouco da vontade O da foco também, né? E eles inseriram algumas disciplinas diferentes, né? Que não tem exige muito. bastante. Essas coisas acabam não agregando nada pra gente. Elas não são úteis. Pois é, eu tenho escutado muito isso. Sim, até por causa da falta de profissionais, né? Eu acho que a ideia da SEC, do Ministério da Educação, né, é ótima. Só que tem que ter profissionais para isso, né? Estrutura, profissionais, né? Porque a gente não tem. você tem talento mais para a parte de educação física, o outro tem talento mais para a área da psicologia. Eu teria que, no ensino médio, como visa preparar você já para a sociedade, para a convivência, para a profissão, o meu foco vai ser esse, vai ser aquilo. Isso é teoricamente ótimo. Mas não funciona agora.
A ideia, eu acho, A ideia é ótima. era para imitar É o caminho. o estilo americano de ensino, onde o aluno monta a própria grade. Mas Mas a acontece gente não que tem nem funciona. estrutura física Claro, para claro. fazer isso. Claro. E eu escutei de muitos professores dizendo assim que jogaram disciplinas para eles darem que nem sabem o que é, que não é da especialização deles, não foi aquilo que eles fizeram. E como eles não têm o material humano para aplicar essas novas E nem disciplinas, tem um professor para ajudar eles não a tem. aprender. Eles tiveram que assim, por si só, eu não lembro agora os nomes, mas até me comentaram uma disciplina tal, assim, como é que eu vou dar isso aí, nem sei o que é isso. E simplesmente tem que entrar na sala, quer dizer, não gera frutos, né? Aquilo fica muito, o professor dá uma disciplina que ele não sabe o que é, não se preparou para aquilo, não estudou E aquilo. às vezes são coisas específicas para alguma certa área e que acaba fazendo Sim. algo que não tem nada a ver com essa área. Exatamente. É que a ideia era que tu pudesse escolher a área que tu gosta. O problema é que a escola não tem Não como tem oferecer estrutura. a área Ela não tem exato estrutura, para exato. oferecer E o que nem todo mundo material. A gosta. ideia é ótima. A ideia é isso aí, mas não tem Não estrutura. tem estrutura nem material humano para isso. Não Pois é. tem. Quem conheça, quem sabe. Vocês, sabe uma das virtudes que vocês precisam ter na preparação é o idioma. Não sei como é que está o inglês de vocês, mas hoje em dia, a questão de emprego, Precisa. de educação física nem tanto, mas tem até educação física também sim. Mas questão de empresa, tu precisa dominar o inglês. O inglês é tão importante quanto o latim na Idade Média. Na Idade Média, quando eu sabia latim, não podia nem ler. Hoje em dia, o inglês, o espanhol, o inglês é fundamental. Fundamental. Aí eu pergunto, como é que é o inglês? Atualmente o inglês, cara, eu diria que tá tudo bem, porque o inglês salvou um pouco por causa, tanto por causa da professora, que no nosso caso é uma boa professora, Liliana. E tem quantos períodos de inglês? Estudou aqui. A gente tem por semana. Dois. O inglês São dois é- períodos de inglês. É um só. É só de português. É isso aí. A gente tem 3 de português. Me diz uma coisa, esse novo ensino médio, essas disciplinas que foram inseridas, mudou de novo, né? Eu ouvi falar que parece que mudou de novo, retiraram tudo Agora isso, né? tiraram. Retiraram, né? Ah, então tá. Mas aí a gente... Mas foi vocês que pegaram essa experiência, digamos assim. Ah, isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês. Eu não sei se existe alguma... Tu não quer aparecer aqui? No final a gente já tá fazendo entrevista, né? Tipo, continuar assim mesmo. Pega a cadeira enquanto eu vou falar. fica aí. Senta do lado da pessoa. Eu tenho uma pergunta pra vocês que é assim, aqui na escola, eu não... mais? Acho que o movimento cultural, eles são bem legais, sabe? Vocês querem levantar uns, esperar 2 minutinhos? Tudo bem, a gente tá encerrando. Já estamos encerrando. A gente tem muitas provas ao longo do ano, que são provas do governo para nivelamento de conteúdo. Eu queria saber se vocês sabem se existe algum tipo de... Bota bem do ladinho que essa câmera não tá pegando. Entrei? Claro. Se isso era algo que já tinha antes, essa escola já era usada para questão de nivelamento de conteúdo, ou se é algo novo de agora? Como as provas de governo, sabe? Sim, as provas do conseguir governo. nivelar o nível da escola. Sim, para ver o O nível de ensino, a qualidade da sim, escola, sim, né? sim, isso sempre É. teve, sempre teve. No Mas meu época sempre teve. o que eu vejo aqui... Só que era escolhido assim, era aplicado, digamos assim, para os primeiros e quintos anos, uma ideia. Não era para toda a escola. Aí outras vezes era segundos e Era para anos específicos. específicos. Era assim no meu tempo, eu não sei como é que funciona hoje. É porque a gente recebeu muitos até questionários em relação a ensino médio. Questionando se a gente estava gostando, como é que estava a questão do ensino. E aí o que parecia era que a gente estava sendo usado para dados como estudo. Experiência. Eu queria saber se existia. Então isso sempre existiu. Sim, não, sempre existiu assim, Essas porque provas do governo para nivelar eles o chamam até, como é que eles chamam de
para ver como estão o nível das escolas, né? Então eles aplicam provas assim uma vez por ano, né? Numa determinada específica data, mas assim, não é para toda a escola, como eu te disse, às vezes é no terceiro ano e terceiro ano do médio, né? Digamos assim. Então eu vi como é que estavam os terceiros anos, sempre assim nivelando, mas como ela está falando não era bem assim, é um pouco diferente. Mas não foi uma mudança drástica no tipo de ensino, sempre ocorreu de uma forma simples e reta. Não vinha sugestões depois muito, não vinha muito. Não tinha retorno, não tinha né? retorno, não tinha, retorno. ah tá, vamos mudar para isso, vamos, né, acrescentar tal coisa, melhorar o laboratório, né, melhorar a biblioteca. Era só eles. Ficava Só para ver nas a mãos deles média mesmo, só pra do nível ver. país, a média Aí, nível país. Aí O Rio divulgava, Grande do Sul está com a média tal, né? aí São Paulo divulgava a tá- nível regional, a nível da Secretaria da Educação, da SEDUC. Então não era assim que, então vamos fazer tal, para melhorar, né? E na hora de aplicar a matéria, vocês tinham uma liberdade para decidir o que seria passado, ou a SEDUC sempre foi mais assim, rígida em relação ao que eles gostariam de fazer? Não, a gente sempre teve liberdade, sempre tivemos liberdade. A gente sabe que os conteúdos, digamos, do primeiro ano do médio são tais, do segundo ano sempre se soube isso, mas sempre se teve liberdade para trabalhar, o professor sempre pôde, né, A Nestor? gente seguia Trabalhar. o livro didático, né? O livro didático. No planejamento, início do ano, e seguia o planejamento. Planejamento. Então, Agora, se usava muito, me lembro, tinha sala de vídeo aí, que a gente usava o vídeo também, né? Se usava muito sala de vídeo, né? sim, se usava muito. Os recursos, o professor tinha liberdade de usar o que quisesse usar o vídeo, quisesse ir lá na informática, quisesse. Passeio, Sim, nós íamos no Museu da PUC, fui 3 vezes com os amigos do Muito Museu da se PUC, foi, em muito Miranda. se foi. Turno do dia ia muito também, muitas coisas assim. Fazia muitos passeios, encontros culturais na Casa Mário Quintana, Era eu me lembro, muito. eu lembro que eu fui lá também. Bastante. Autonomia, assim. Bastante o professor tinha, isso só comunicava, claro, né, a direção, olha, eu quero ir na Casa de Cultura com os alunos do tal ano, então organizava, a gente pedia as autorizações, o importante é que tivesse as autorizações, tudo dentro da lei, né, então o professor ia com aquele grupo de alunos, com aquela turma, fazer o transporte, aí que vinha a importância do Grêmio Estudantil, né? Financiava o Hoje que transporte. custava lá, se fosse hoje R$100, né, o Grêmio pagava. Pagava, o transporte Entendeu? Tinha essa... Hoje em dia a gente provavelmente não consegue fechar um Grêmio. O Grêmio Tinha Estudantil o ajudava Grêmio, o muito, CBN fazia ajudava também, o CBN CBN ajudava. O Grêmio Estudantil era feito só por alunos, sabe? Só Sim, por sim, alunos, só por alunos. O Grêmio Estudantil, era um dia de votações, então tinha chapas de tais alunos, tais. Votavam, os próprios alunos votavam e elegiam, né, o presidente, vice-presidente, secretário, enfim, o financeiro, quem cuidava dos Estava dinheiros. muito. E funcionava muito bem, funcionava excelentemente bem. E sempre tinha gente. Só uma pergunta: os alunos de diversas turmas sempre eram muito ativos com esses passeios? Muito ativo com tudo, sempre foi. Porque percebemos que tem uma diminuição assim, da vontade dos alunos, do querer. Do que De estar fazendo diversas coisas. Porque a gente já não tem mais um estudantil por falta do querer dos alunos. do querer, A exatamente. gente já não tem tantos passeios por causa da diretoria. E também, talvez às vezes, por causa dos alunos. Mas quando a gente fez realmente uma festa aqui, que foi uma festa junina, foi uma das festas juninas foi muito bem, foi maravilhosa. Deu para fazer as coisas, mesmo com alguns problemas, uma chuva que aconteceu do nada, mas ainda assim deu para fazer uma bela festa. Claro que rica em comida, em atividades nem tanto, mas foi muito. Outra coisa que nós fazíamos muito, que desde também que eu assumi a direção, a gente colocou e eu já tinha essa ideia de uma outra escola e apliquei aqui e funcionou bem dentro desses 23 anos, que é a Feira de Ciências. Aquela feira era maravilhosa, ali os alunos botavam toda a sua criatividade, porque engajavam tudo, qualquer tipo de, tanto referente à disciplina de ciências, de química e física, quanto a disciplinas outras, né, da área das humanas, enfim, ela era um compilado de tudo. E era um dia inteiro de feira, visitavam, os pais visitavam, o pessoal da comunidade visitava. E os alunos tinham toda a liberdade e criatividade, cada grupo, de cada turma, porque vinha desde os pequenininhos até o último ano. Então eram montados no ginásio, que é bem grande, as banquinhas,
né? E ali eles apresentaram. Então, funcionou assim, durante os 23 anos que eu tive na direção, teve essa feira, e sempre funcionou muito bem. Os alunos faziam cada coisa maravilhosa, que assim, não tem explicação. Então, era o mais variado possível, desde a criatividade, alguns que faziam alguns objetos, construíam, outros faziam até na parte de alimentação, digamos assim, a comida típica lá do Japão, digamos, então faziam, outros faziam, era muito diversificada, tinha de tudo, era muito bacana, o pessoal se esmerava, passava assim, dias e dias trabalhando em função da Feira de Ciências, o nome era Feira de Ciências, mas era para tudo. Foi muito bom. A liberdade que os professores e os alunos tinham para criar é que traz as características da escola, né? Sim. Porque ele vira mais do que apenas alunos e professores, ele acaba virando uma comunidade. Exatamente. E dá um nome para a escola, dá uma vontade. E eles têm uma visão para outros pais fora da escola, que não sabem disso. Não sabem, ver como é que funciona a escola, ver o que os alunos produzem, o que eles criam. Isso olha, eu acho que essa feira assim, era a coisa mais importante que tinha. Nesse sentido assim de aprendizado, de fazer as coisas, do querer fazer bem, apresentar, cada um queria fazer a sua apresentação melhor que a do outro. E a gente passava em todas as bancas e os alunos apresentavam. Olha, nós fizemos isso, e davam toda a descrição, como é que fizeram, por que fizeram. Enfim, era muito bacana. Era muito assim, uma coisa muito produtiva. Eu sempre achei, na minha opinião, né? É óbvio, é a minha opinião. Mas eu achei muito bom. A escola tem que ter algo que atraia os alunos e a comunidade, né? Agora, hoje em dia, eu não estou culpando ninguém, não estou culpando os professores. A realidade é outra, tá? Infelizmente, tá? Não se valoriza a educação, se valoriza muito mais o futebol, muito mais o esporte, né? A política, essas coisas, né? E a educação fica de lado, principalmente as escolas públicas. Não existe o próprio governo, né? O professor também, hoje em dia, não estimula, não eles incentiva. são muito desvalorizados. Na época, né, a gente vivia com menos salário, menos dinheiro, era mais fácil conviver. Hoje em dia o salário está uma vergonha dos professores. Realmente, para ser professor, hoje em dia o cara tem que ter vocação, tem que fazer por amor, porque se for para o lado econômico, convenhamos, né, tu não vai fazer nada com R$2.000, 3 mil, porque o professor não é só na sala de aula. O professor se O dedica. professor tu tem que corrigir prova, tem que preparar as aulas, tem que pensar, tem que ser... Né? Então é uma doação mesmo. Tem que né? preparar, né? O Então professor sempre tem o prepara lado da essa valorização. Tu pergunta hoje em dia, às vezes pergunta os caras que estão se formando, tu vai querer ser professor? Tu não É encontra. estranho pensar. É difícil, não sou louco, como é que eu vou conviver? Então, realmente, né? E a educação, a gente sabe o que é a base da nossa vida, nós somos o que hoje? Qual é o alicerce da personalidade nossa? É a família, em primeiro lugar, A escola. família e a educação. A educação, a escola. Então, tu vai ver as duas são meio desestruturadas, a família é meio estruturada, a educação, né? Tá com problema, né? Tá com problema, falta de investimento, Falta de isso, tudo. aquilo, né? É um falta geral, né? Então é um desafio, né? O desafio hoje em dia para vocês, para as novas gerações, né? E vamos torcer que mude essa realidade, né? Agora vai depender de nós também, da participação, da comunidade, né? Não, isso aqui vai ser praticamente um documentário de vocês. Sim. Como era a antiga escola e como vocês gostariam também que ela fosse. Sim, gostaria. Ela poderia ter continuado. Muito provavelmente a educação, os professores só vão ser valorizados quando eles começarem a ficar escassos. Sim. Quando Pode começar a ser que faltar. Vai faltar. Porque E o que se imagina é que vai acontecer isso. Sim. Vai faltar professor, daqui a um tempo não vai ter mais. Vai ser assim muito E difícil. não tem como ninguém se especializar sem os professores, É. né? Sim. Acontece que os governos, eles esquecem que se existe, né, um médico, se existe um advogado e por aí afora, né, um empresário, ele passou por uma escola. Ele aprendeu na escola. Foi ali que ele iniciou, é a base dele. No governo, com raras exceções, para a elite tem professor. Ah, sim. Sabe quanto é que está uma escola particular? Nossa. R$2.500, R$3.000. Que é os teus E aí, salários. nossos pais vão conseguir pagar R$3.000. Então, para a elite, tudo bem. O povo, ó, a essa realidade. É, a verdade é Essa é a realidade.
Tá entre nós, né? A realidade é essa. É a verdade. Então, para o Estado, o que acontece para o ensino público? Não, como o professor não é motivado, não consegue muito motivar o aluno também, né? Então, tem evasão escolar, né? Por que tem tanta gente que desiste? Porque a escola não é tão atraente, né? Não tem a infraestrutura que tem que ter, não tem o professor tão motivado. Não estou dizendo que aqui eles não estão motivados, eles estão Não tem uma motivados. série de- São ótimos, conheço professores aqui, são maravilhosos, a Marisa, a direção, tudo. Eu sei, né? Mas não é fácil, não. O desafio hoje em dia é complicado. Desafio, não fala Vai assim. chamar alguém para fazer uma festa junina como nós fazíamos hoje Mas em nós dia. fazíamos, todos Se pegavam trabalhava junto, sábado, todos. até as 10 da noite, depois lavar isso, lavar aquilo, lavar... A gente né? tudo. Hoje em dia é complicado, A gente se dedicava. A gente chegava sábado de manhã cedo, só saía daqui 10, 11 horas. Tu era valorizado em termos econômicos, em termos salariais, em termos de participação da comunidade, tinha CPM, livro estudantil, né? Tudo pegava junto. É complicado. Existia uma união muito grande entre alunos, É. professores, direção, CPM, conselho escolar e grêmio estudantil. Era tudo, pegava junto. Todos, cada um tinha a sua parte para fazer. E funcionava muito bem, funcionava bem. Não tinha porquê. 10h30 na escola. Isso. Eu vou ter que ir. Não sei isso. A gente pode deixar? Acho que tá Ou bom. tem mais uma? Alguma outra pergunta? Algo marcou você? O que o Colégio Japão marcou vocês? Algo que vocês vão sempre lembrar? A convivência. Convivência. Olha, sempre foi Eu maravilhoso. encontro, só para ter uma ideia, eu encontro hoje em dia, eu ainda trabalho no dia a dia, me aposentei, não é questão salarial, é questão de ocupação também. Eu encontro ex-alunos, assim, piloto de avião, de tudo. De tudo. Até às vezes o cara que era o pior aluno que tinha, né? Eu encontrei virou uma pessoa maravilhosa, ainda agradece os xingões que se davam, isso aqui chama de castigo 2 horas. Então acho que a melhor semente que a gente pode lançar para um ser humano é a educação. A educação. A semente germina, pode ter certeza, a gente reconhece. Então se eu tivesse que recomeçar a minha profissão, eu voltaria a ser professor. Sinceramente, uma profissão muito bonita, muito gratificante, tá? Não tem coisa melhor do que poder ajudar o outro. Sinceramente, acompanhar a vida do outro. É uma semente que tu lança que ela produz frutos, pode ter certeza. Hoje em dia, eu me aposentei, eu trabalho como taxista agora para me ocupar um pouquinho. É por isso que tem que ser um pouquinho antes, uma pessoa sem levar no lugar lá. Então eu encontro ex-alunos por tudo que é lado, assim. Eu não reconheço eles, porque vocês mudam, né? Mas o João, estou dizendo, eu me lembro do João correto. Não foi professor meu. Esse dia eu levei uma mãe aqui, aí na Antônio Carvalho, né? Aquela filha dela estuda aqui, esqueci o nome dela. A minha filha estuda no Colégio Japão, também começou a falar, mas quero elogiar o colégio hoje em dia ainda. Ela adora o Colégio Japão, adora os professores, adora a direção. Agora, né? A gente diz, É maravilhoso. são coisas boas. Eu concordo plenamente com as palavras do Nestor, é exatamente isso. Eu tenho um amor por essa escola, meu Deus. Foram os 32 anos melhores da minha vida, porque a gente vivia a escola, a gente respirava a escola. Então, assim, ó, foi muito gratificante, muito, muito bom. Né? Eu, como eu disse, trabalhei até a mais, poderia ter saído antes, mas a gente vai ficando por um motivo ou por outro. E a convivência, de coração, e a convivência, a gente parecia mesmo, a gente brincava e dizia família Japão, e era uma família Japão, né, professor? Sempre foi uma família, sempre foi assim, gostoso de trabalhar nessa escola, muito, muito gostoso. A gente tinha assim uma integração, todos se davam bem, a gente sempre foi muito bem acolhido. Eu, quando cheguei, fui muito bem acolhida, a gente acolheu os que vieram. Então, assim, foi assim, maravilhoso esse tempo de Japão. Eu trabalhei em outra atividade, eu comecei a trabalhar com 16 anos, trabalhei em banco, me aposentei com 39 anos no banco. Aí virei, eu já estava lecionando à noite, eu já lecionava há uns bons anos à noite. Aí eu virei, né, a minha carga horária e continuei na escola. Mas assim, eu posso dizer com certeza, né, não que não tenha sido bom, no banco foi bom, trabalhei, foi uma experiência de vida, mas os melhores anos de trabalho foram aqui no Colégio Japão, com certeza. Maravilhoso, e como o Nestor disse, a gente sai na rua, eu encontro também, em qualquer lugar que tu vai, tu encontra alguém que conhece, diretora, professora, e tu, como eu disse, a gente já não lembra mais de vocês, que vocês eram crianças, e tu imagina, foram 3 gerações que eu tive aqui, né, 30 e tantos anos. Então, assim, a gente deu aula, conviveu com
um grupo de crianças, de alunos, depois eles foram pais, adolescentes foram pais, aí já vieram os filhos, depois vieram os netos, e muitos foram assim. Muitos deles voltando como professores. Muitos voltando como professores, tipo a Bibiana, a Estefânia, que eram nossas alunas, foram alunas, voltaram como professores. Por exemplo, a minha família em si, porque A a minha tua família família. inteira ficou aqui no Japão. Ficou, Sim. e muitas famílias, E e o teu pai, muitas. nós éramos vizinhos, né? Eu morava no bloco 5, né? Ah, tá, então. Mais ainda. Nós íamos sempre juntos. Sim, sim. Sempre juntos, caminhando. Eu lembro do tempo. Segunda, ele veio segunda, teu pai, né? Segunda ou terça, não me lembro. Teu pai veio segunda ou terça aqui, não me lembro. Veio o segundo. Segunda, eu queria vir junto, mas eu tinha compromisso. Né? Não, e eu me lembro, eu e a Amadeu, nós buscávamos água lá nos Padres, lá onde ele trabalhava também, ele São trabalhava Francisco. no São Francisco, nós buscávamos água lá, meu Deus, teve uma época que toda semana a gente buscava aqueles montão de água lá, que era para a escola aqui, né, era a água mineral que tinha dos Padres, lá não sei como é que era, eu sei que a gente buscava também, era muito bacana. Gente, eu agradeço muito o convite de vocês, tá? Obrigado mesmo. Nós Se agradecemos. precisarem de qualquer apoio, qualquer coisa, o ano que vem, né, nós somos pessoas que temos contato com muita gente, se precisar, porque eu preciso de uma ajudazinha no emprego, uma coisinha. Então, mas, Seja lá o não que tem for, problema. a gente, no que for Tá? possível, a gente ajuda. Tá? A gente ajuda o que Ajuda, com precisa, certeza. né? O próprio consulado do Japão, se precisar, né? Sim. A gente vai lá, leva, não tem problema. Não se estresse, estamos aqui para ajudar, tá? Então eu finalizo a entrevista. Muito obrigado a todos que viram, todos que estão presentes. Muito obrigado e um bom dia. Eu agradeço pelo convite, né? E foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bacana relembrar. Desejo sucessos e felicidades a todos, tá? Eu também. Parabéns. Também, desejo Parabéns. sucesso. Foi um prazer, tá?